mas a Elizabeth é o nosso símbolo, é o nosso ícone, é a nossa esperança. Uma pessoa que tinha uma determinação. Seja mulher ou seja homem, é que nascem as grandes conquistas sociais e políticas. Barra de Antas, município de Sapé, 60 quilômetros de João Pessoa. Foi aqui onde aconteceram as mais difíceis cenas de um romance proibido, marcado pela discriminação, mas alimentado pela resistência contra as injustiças sociais no campo. Elizabeth Altina Teixeira, a mulher da terra, nasceu no dia 13 de fevereiro de 1925. O pai de Elizabeth, Manuel Justino da Costa, comerciante e proprietário de terra, alimentava planos ambiciosos para a filha. O pai era um homem que tinha um espírito rico, tanto ele como uma mãe de riqueza. A jovem impetuosa, movida por um sentimento superior aos planos ambiciosos do pai, acaba se apaixonando por um jovem negro e sem dinheiro. João Pedro foi no barracão fazer as compras da semana ou do mês, né? E observou que ela estava por trás do barracão ajudando o pai, né? E a partir daí, passaram a trocar olhares. E alguém percebeu que eles estavam trocando olhares e comunicou ao pai. Acontece que ela, como era muito determinada, muito jovem, 16, 17 anos de idade, passaram a se encontrar escondido, porque o pai havia proibido que ele se encontrasse. A gente foi se gostando assim, né? João Pedro, uma personalidade assim, eu fui gostando de João Pedro, até que João Pedro falou comigo se eu aceitava casamento com ele, ele disse que aceitava. Só que meu pai não aceitou, né? Meu pai disse, minha filha mais velha, casar com um cara pobre. Fugir com o verdadeiro amor foi o preço que Elizabeth resolveu pagar em nome da liberdade. E João Pedro combinou com ela que faria um sinal, alugou um carro de um amigo, foi até a casa deles, né? E fez o sinalzinho à noite. Ela, né, logicamente, temendo que alguma coisa desse errada, mas ela se aprontou, entrou no carro e foi embora. Na hora que João Pedro chegou para me pegar, os vigias estavam dormindo. Aí eu abri a porta dele, saí direitinho e fugi com o João Pedro. Quando ela decidiu morar com o João Pedro, ela causou uma quebra de paradigma, uma quebra de paradigma. Porque ela, uma mulher branca, com posse, apaixonada por um camarada pobre e negro. Quer dizer, era um contrassenso para o pai dela que não podia ser jamais absorvido como algo normal. Na igreja casamos e ficamos morando com o tio dele, na casa dele, que ele era gerente do engenho Massangana. A primeira saga de Elizabeth e João Pedro Teixeira aconteceu em 1945 em Pernambuco, onde o marido, incomodado com as injustiças numa pedreira, adquire a primeira experiência sindical. Eu não gostava da forma como as pessoas eram tratadas, né? Os pedreiros, os peões, as pessoas assim, mais humildes. E ele passou a orientar essas pessoas. Não pode ser isso, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, porque isso é um absurdo. Nós somos seres humanos, tem que ser tratado com respeito. Ele foi demitido dessa pedreira, lá em Jaboatão, e passou fome. Um parente dela, né, irmão dela, encontrou o casal em Recife, né, e viu a situação deles, de penúria, dificuldade. O que é que aconteceu? Esse irmão dela convidou o casal e os filhos para morarem aqui em Antas do Sono, né, que é onde hoje se encontra o memorial João Pedro Teixeira. E daí eu venho, mas João Pedro, tu vai, João Pedro. João Pedro disse, eu vou, minha filha, você vai, eu vou também, mas você. É para esta casa, num sítio cedido pelo pai, que Elizabeth, com o marido, vem para recomeçar a vida. Mas o descaso do seu Manuel Justino com os próprios trabalhadores reacendeu a chama do líder sindical João Pedro, que passou a conscientizar os trabalhadores sobre os direitos do homem do campo. O Pedro foi vendo, tomando conhecimento que tinha muitos trabalhadores, né, sofridos no campo, né? Não tinham alimentação, nem tinham dinheiro para comprar alimentação. Elizabeth recebe do pai a proposta de uma recompensa para que a filha deixasse João Pedro Teixeira, mas ela rejeita uma mala de dinheiro. Chamou ela em casa e disse, olha, eu tenho aqui dinheiro, eu lhe dou um carro e você... Mas a condição é essa, é você deixar esse cidadão. Isso não dá certo, não pode, então eu não aceito. E ela optou mais uma vez
por João Pedro. Então a Elizabeth, ela quebrou muitos paradigmas, porque numa época em que a mulher, dificilmente a mulher tomava decisões dessas sem sofrer as consequências, ela sabia das consequências que ia sofrer. As primeiras reuniões antes da criação da Liga dos Trabalhadores de Sapé aconteceram na casa dos Teixeiras e Elizabeth tinha o papel de ler revistas sobre a luta sindical. Mas ela passou a ensinar a ler. Ele não tinha não sabia ler, né? Não sabia escrever, mas ela foi e ensinou a ler. E ele passou a ler pouquinho, mas passou a ler. Quer dizer, a ter uma base de leitura que servia a ele, né, no futuro, né? Quando ele pudesse, inclusive, chefiar a Liga dos Camponeses. A luta de João Pedro Teixeira desagradou os latifundiários e fez dele um cabra marcado para morrer. Então, a partir do momento em que ele começou a exigir esses direitos, começaram as expulsões da terra. O pessoal começou, deixava as suas roças expulsos pelo patronato. Os peitos para o tiro, para a guerra, para tudo, os peitos eram do camponês. Os usineiros estão se revoltando. Como é que estão eles colocando para você? Aí olhou assim para mim, doutorzinho, eu sei o risco que estou correndo nessa hora. Aquela consciência do papel que estava exercendo me impressionou. Foi um dos avisos vermelhos para a Revolução de 64. Foi um dos avisos vermelhos, apoiado pela reação. Havia outros motivos no governo de Jango, que era um governo que se precipitou, mas o único governo preocupado com as reformas de base nesse país. Elizabeth, como fiel companheira, temia a morte do marido. João Pedro, pressentindo a morte, reúne Elizabeth e os 11 filhos para registrar o último momento de toda a família unida. João Pedro dizia, minha filha, vão tirar a minha vida, vão tirar a minha. Você continua a minha luta. Eu ficava calada com os nossos filhinhos, tudo chorando. Nesta casa, a noite do dia 2 de abril de 1962 foi longa para Elizabeth Teixeira, que aguardava o retorno do marido vindo da capital. Eu ficava assim, não é possível, vão matar João Pedro, meu Deus, será possível que tiram a vida de João Pedro? Vão matar João Pedro, ficar os filhinhos, eu aqui, tudo aqui. A notícia do marido assassinado veio na manhã do dia seguinte. Ela, uma mulher dedicada ao marido, aguardava o marido sempre que ele saía, mais ou menos já tinha ideia de que alguma coisa tinha acontecido. A morte do mártir camponês logo ganhou as páginas dos jornais. Em Sapé, o clima era de comoção e revolta. É a parte que te cabe deste latifúndio. Foi o mundo todo aqui para a Paraíba. A Paraíba foi objeto de interesse da imprensa mundial. A dor e o ódio agora serviam como combustível, dando força para Elizabeth lutar pela prisão dos acusados da morte do marido. O corpo na pedra lá em Sapé. E eu entrevistando Elizabeth, uma mulher de seus 27, 30 anos, cheia de filhos, criancinha, mas os olhos duros, os olhos de guerreira. Ela amava o homem e amava a luta dele. Eu comparei a doutora Elizabeth, digo doutora pela coragem, com Varinha, a mulher de Espartaco, que continua a luta dele. A convite do governo cubano, Elizabeth viaja até Havana para ver o filho Isaac. Em Cuba, se encontra com Fidel Castro e o líder revolucionário Che Guevara. 24 dias depois, volta a Sapé para dar prosseguimento ao sonho de João Pedro de lutar pela reforma agrária. Aí Fidel manda me ver para eu ver lá a moradia com tudo que tinha, né? A casa com todos os utensílios da casa, todos os móveis da casa, tudinho. Mas eu disse para Fidel, eu tinha assim uma coisa assim para continuar a luta de João Pedro e continuar aqui no Brasil. Elizabeth mostra a faceta de uma mulher de aparência simples, mas à frente de seu tempo. Dê continuidade à luta de João Pedro para que desse e viesse. Com o assassinato de João Pedro Teixeira, despertou nela
a consciência de uma mulher valente. Aí, como fosse o vulcão daquela mulher frágil, magra, mãe de 11 filhos, nunca teve momento de fraqueza. Ela estava sempre na linha de frente conosco. O povo entendia o que ela falava. Ela continuou tendo as lideranças políticas e as estratégias, que apesar de naquela época não existir nada em termos de comunicação do que nós temos hoje, eles tinham formas de comunicação muito interessantes. Então, quando eles precisavam fazer uma mobilização, eles soltavam, por exemplo, um foguete num lugar, e ali, em outro lugar, quando soltava, outros soltavam, e aí eles iam se reunindo e marcavam um ponto, a ponto de haver mobilizações naquela época enormes e de assustar o poder público. E a Elizabeth vai se ligar mais ao grupo de Francisco Julião, então passa a ter uma postura mais de confronto, né? Com a frase de a reforma agrária na lei ou na marra. Logo, a mulher destemida sofre mais uma sequência de golpes. A filha mais velha, de nome Marluce, morre ao ingerir veneno. O filho Paulo Pedro, de 11 anos, quase era morto com um tiro na cabeça, disparado por homens do latifúndio. Mas nada calava ou fazia parar a missão de Elizabeth Teixeira. Não queria que eu desse continuidade à luta do sindicato, parasse, né? Aí dava tiro e saía, mas eu tinha medo de morrer também, não. E a Elizabeth vai enfrentar vários problemas, né, nessa militância, como, por exemplo, o fato de ser presa, né? Essa prisão terminou tem uma relação bastante direta com o suicídio da filha dela, Marluce, que ela é presa, depois de fazer a defesa dos camponeses, e a filha terminou tomando veneno, achando que vai passar pelo mesmo processo da morte do pai com a morte da mãe. Em 1964, Elizabeth foi convidada pelo cineasta Eduardo Coutinho para representar o próprio papel no documentário Cabra Marcado para Morrer. Mas as gravações foram interrompidas no golpe militar e culminou com o desaparecimento dos líderes camponeses Nego Fuba e Pedro Fazendeiro. Foi tirado de madrugada para ser assassinado. Ninguém sabe aonde. Até hoje não apareceram os corpos. Até hoje não apareceram os corpos. Então, para você ver o clima. Para fugir do exército, Elizabeth passou a viver clandestinamente na cidade de São Rafael, no seridó do Rio Grande do Norte, com o nome de Marta Maria da Costa. Na companhia de Carlos, o filho mais novo, passou 16 anos longe da família, vivendo como lavadeira de roupa e professora de crianças. Ela termina distribuindo, né, entre aspas, seus filhos com a família. O que ela não esperava era que o exílio fosse tão longo, né? E que ela teria que se submeter a uma outra identidade, a realmente manter a distância dos filhos, não aparecer de forma nenhuma, sob pena de ser assassinada. A gente tenta fazer hoje esse papel de mostrar que é algo muito maior e que a gente precisa se unir e que a gente precisa, na verdade, valorizar tudo o que ela fez por nós. Não foi só pelos filhos, não foi só pela família, mas foi por uma maioria. Em 1981, Elizabeth é encontrada por Eduardo Coutinho e reanimada por ele para a conclusão do documentário. Ela volta para a Paraíba com a notícia da anistia política. O filme Cabra Marcado, ele vai possibilitar que as pessoas recuperem memórias. E o grande sucesso do filme, né, faz com que a Elizabeth ressurja novamente como essa Marte, né, da luta pelos camponeses. Ela termina tendo essa projeção e é uma figura que né, em todos os espaços, né, viaja a Cuba ou lideranças importantes para o campo da esquerda, sempre querem um contato com Elizabeth. Então ela se transformou realmente numa figura assim, que é um símbolo, né? A história de luta e resistência fez de Elizabeth um ícone da terra, que a ela e ao marido rendeu nos últimos anos diversas homenagens,
seja em palestras, seja com a história contada em livros. Essa mulher transmitiu a nós todos uma consciência de que é pela consciência de existir naqueles líderes políticos. Eu comparo muito ela com todas aquelas mulheres que, primeiro, que pensavam à frente do seu tempo. Né? É a nossa motivação de coragem, né? Então, no esteio de Elizabeth Teixeira, muitas pessoas lutam por essa causa. Uma mulher que fazia comícios, que falava dos direitos dos trabalhadores, que negociava diretamente com latifundiários, mulher que enfrentou coronel, né? Mulher que enfrentou todo o medo na sua casa, porque várias vezes ela cita que foi cercada por policiais. Elizabeth Teixeira foi uma mulher que nasceu para viver, né? Enquanto o esposo foi um cabra marcado para morrer, ela foi uma senhora marcada para viver. Em 2012, o governo do estado desapropriou e entregou a casa onde viveu a família de Elizabeth para a instalação do Memorial das Ligas Camponesas de Sapé. Depois de 50 anos, ele está me entregando a chave da casa onde eu morava lá em João Pedro Teixeira, aqui em Barra de Antas. Eu agradeço ao governador. Arquivos e fotos que só imortalizam todo o movimento das ligas camponesas na Paraíba. Elizabeth Teixeira, 2017, 92 anos. E os anos de chumbo, sangue e resistência não foram capazes de apagar o ideal de justiça. Terra para quem precisa, por meio de uma séria reforma agrária. Qual o seu sonho? O que é que a senhora queria ver para o movimento, para os agricultores? O que é que a senhora ainda queria ver? Eu queria ver uma reforma agrária. Em nosso país, que o homem do campo, aquele trabalhador pobre do campo, ele tivesse direito à terra para plantar, para ter alimentaçãozinha para os seus filhos, né? Com vontade de mamar, e olha o coco, está biru-biru-biru, lele, olha o coco, está biru-biru-bá, e olha o coco, está biru-biru-biru, lele, olha o coco, está biru-biru-bá, minha senhora de